Olá, estimados web espectadores do nosso canal no YouTube, no Instagram, a CL em Casa. E nesse encontro de hoje, nós estamos recebendo o acadêmico Arthur Laiso, que é acadêmico correspondente da nossa academia, residente em Juiz de Fora. O Arthur Laiso é um escritor premiado nacional e internacionalmente, membro da Academia Juiz Forano de Letras e presidente da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. O doutor Arthur Laiso também, né, médico, clínico geral, cirurgião geral, né, em Juiz de Fora, e ele tem tido um trabalho muito importante durante esse período de pandemia, junto ao mundo literário, tendo a sua produção e também promovendo escritores de Juiz de Fora, de Lafayette, do interior do estado, nesse meio virtual. Arthur, muito obrigado pela sua presença na nossa edição aqui do ACL em Casa. Muito obrigado, eu que agradeço, né, ter chamado para essa entrevista. Quero cumprimentar todo mundo também, importante. Hoje nós estamos fazendo a maior parte das coisas online, porque presencial está difícil, né? Então a gente tem que fazer a parte online de tudo. Arthur, você, né, quando iniciou a pandemia, né, você como médico, você tem um conhecimento diferenciado, né, do que está ocorrendo no serviço médico, no serviço público de saúde, e também entende essa necessidade do isolamento social e tudo que isso implica, né, para as pessoas. Pois bem, a princípio eu queria que você comentasse para nós sobre como que vai funcionar o mundo acadêmico, esse movimento de literatura, feira literária, encontro acadêmico, como que isso vai ocorrer nesse mundo pós-pandemia? É uma pergunta difícil, porque eu acho que o pós-pandemia nós não conseguimos ainda imaginar, né? Nós estamos imaginando ainda esse confinamento, essa quarentena, nós estamos todos presos em casa, tentando fazer o mínimo de aglomeração possível para não difundir tanto aí esse vírus, e a gente não pensou muito ainda nesse pós-pandemia. O que a gente tem notado, por exemplo, que desde março, todas as coisas que iriam funcionar nesse primeiro semestre, como até mesmo congressos médicos, mas feiras literárias, e aí tem, por exemplo, agora em maio teria a Feira Literária da Barra da Tijuca, agora em junho nós teríamos a Feira Literária de Resende, a Flip em julho, de Paraty, são eventos importantes que teriam agora de literatura bem espalhado por aí afora todo, e está todo mundo se programando para fazer esses eventos em outubro. Eu já disse, inclusive, que outubro vai ter provavelmente 3 meses no mês de outubro, porque senão não vai dar tempo. Mas eu acho que a gente não está se preparando muito ainda para o pós-pandemia, não. Nós não sabemos o que fazer. Você tem promovido junto a todo o grupo literário de Juiz de Fora diversos encontros, né? Logo quando iniciou o isolamento social, onde muitas entidades não tinham condições e não sabiam o que fazer, você já saiu na frente e começou a promover lives no Instagram, né? E Sim. eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, que você executa todo domingo, às 17 horas, que são as lives sobre escritores brasileiros. Tá. Esse projeto é um projeto de poesia brasileira, não é um escritor, foi bem restrito, só poesia brasileira. Então eu já fiz, domingo passado foi a sétima edição, e eu falei, comecei com Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira para mim é o meu guru da poesia, eu sou poeta e desde que eu conheço o Manuel Bandeira eu tenho uma linha de poesia bem diferenciada, né? Eu comecei a fazer poesia ainda com 10, 12 anos de idade em Lafayette, no colégio estadual. E o meu professor, o Luiz Carlos Biato,
de matemática me ajudou bastante nesse ponto da poesia, mas a minha poesia teve uma influência grande do Manuel Bandeira e eu nunca mais parei de fazer poesia. Então eu fiz a primeira live no domingo, às 5 horas, do Manuel Bandeira, depois eu fiz Carlos Drummond de Andrade, depois do Carlos Drummond de Andrade eu já fiz o Augusto dos Anjos, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Aloysio de Azevedo. Então a gente está fazendo um monte de coisas diferentes aí, cada domingo um poeta diferente, e domingo que vem está programado fazer o Castro Alves. Então, o que eu pretendo com isso? Eu pretendo mostrar, né, para quem participa da live Poesias Brasileiras, mostrar não só um pouco da vida do poeta, falando a respeito do seu nascimento, onde morou, casamento, filhos, etc., como morreu, como viveu, né? Eu falo também a respeito do estilo de literatura, da época que ele viveu. Por exemplo, o último agora, que foi o Alfonso de Guimarães, ele era simbolista, né? Ele teve uma vida terrível, uma vida cheia de restrições por um amor que não deu certo. Então a gente mostra isso na live e eu acho que contribui bastante, não só para as pessoas que estudam literatura e querem aprender um pouco mais a respeito desses poetas e do estilo de literatura, como para as pessoas que gostam de poesia e até mesmo as que não gostam. Eu tenho um amigo que assiste as minhas lives e ele não gostava de poesia, ele está começando a se interessar por poesia depois que começou a assistir as lives Poesias do Brasil, domingo às 5 horas da tarde. Então você está promovendo nesse tempo de pandemia também um espaço de estudo e interação, né? Sim, é muito legal, muito legal. E assim, é um espaço que eu me emociono falando da poesia do poeta, eu trago aquela, né, uma coisa bem pessoal, recebo opiniões importantes durante a live, e então eu estou gostando muito desse trabalho. Pretendo, inclusive, assim, se conseguir mais para frente, publicar até um livro, uma coisa qualquer, a respeito desses poetas. Sim, outro projeto também que você está desenvolvendo é o ciclo de entrevistas, né, da Leia JF, né? A Leia é a Liga de Escritores, Ilustradores e Autores Juiz de Fora, onde você é o presidente pelo segundo mandato, né? E também fundador, né? Um dos fundadores da Liga. A Liga também está promovendo entrevistas, né? Você tem feito esse processo com outros autores, né? Como que está sendo essa experiência? Eu promovo essa entrevista no canal do Instagram da Leia, e a gente está fazendo isso alternando, ora um autor da Leia, ora um autor de fora. Já entrevistei, por exemplo, o Eduardo Maciel, que é um sonetista do Rio de Janeiro, já entrevistei o Marcelo Assetti, que é um outro poeta do Rio de Janeiro, e fiz entrevistas com membros da Leia para mostrar exatamente o trabalho que estão desenvolvendo. Né? Eu acho que o meu objetivo, enquanto presidente da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, e mesmo enquanto membro, né, da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro da Academia Juiz Fulano de Letras, o meu papel é mostrar não só a minha obra, a minha literatura, mas mostrar a literatura brasileira e a literatura das pessoas que convivem comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de levar comigo as pessoas que estão circulando em volta, né, para poder crescer juntos. Então, é por isso que a gente, na Liga mesmo, a gente faz um monte de eventos para poder estar todo mundo crescendo juntos. Você tem esse poder, né, de agregar valor, de unir, né, vários envolvidos na obra. Então, isso é muito importante. A colaboração que você tem feito também para a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, mesmo residindo em Juiz de Fora, é muito gratificante, é muito importante. Muito obrigado. Nós. E é um momento, inclusive, de agradecer o apoio que vocês têm sempre prestado a nós aqui. Arthur, outra coisa muito interessante também que você está produzindo nesse período de pandemia, de isolamento social,
é o seu diário de confinamento. Inclusive, você convida os autores e os escritores a fazerem o mesmo, a produzir um diário de confinamento. Você que tem uma agenda muito recheada de atividades, professor na escola de medicina, médico, cirurgião, participa de várias feiras literárias, concursos, enfim, dá palestra, enfim, você tem uma agenda que não é todo mundo que consegue cumprir. E aí você tem que ficar em isolamento social e também coloca em risco, né, quando você vai trabalhar no CTI da Santa Casa em Juiz de Fora e tudo mais. E aí você parou um momento no meio desse turbilhão de emoções, de situações e tudo mais, para fazer o seu diário de confinamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto também. O Diário do Confinamento eu tenho publicado no meu blog. Eu tenho um blog que eu faço publicações nele normalmente 2 a 3 vezes por semana. O meu blog é o Pão de Canela e Prosa. Procurei botar uma coisa assim bem mineira, né? E eu publico no meu blog o Diário do Confinamento. Já estamos no capítulo 25. Não é um diário que eu publique todo dia, mas passo uma semana, 3 dias, não tem uma regularidade. E o que eu estou tentando mostrar no diário? Eu estou tentando mostrar a evolução da doença com relação... Eu começo com o cabeçalho do diário, botando o número de mortos, o número de recuperados, o número de contaminados no mundo, no Brasil, em Minas Gerais e em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora nós estamos com uma disseminação e um número de doentes até bem tranquilo. A gente se preparou, né, para poder receber esses pacientes com Covid, inclusive das cidades periféricas, que a gente recebe muitos pacientes, e a gente está tendo um desenvolver disso aí bem tranquilo. Isso é bem importante. A Santa Casa, por exemplo, destinou um andar inteiro de enfermarias para atender o Covid, mais um CTI, e a gente está dando conta. E tem os outros hospitais que estão também atendendo o Covid, estão atendendo a pandemia. Então, assim, o meu diário ele foi feito para poder mostrar assim, muito mais a sensação que eu tenho, o sentimento que me dá do confinamento, de ficar preso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar preso em casa, sem atividade. Eu gosto da minha vida corrida, de ir para a faculdade, de ir para o hospital, de fazer alguma coisa, de poder ir à rua, poder trabalhar. E eu estou trabalhando bastante, mas eu estou trabalhando dentro de casa. Então, isso afeta muito o psicológico. E daí surgiu a ideia de fazer o diário do confinamento. Houve dias de fazer assim um diário mais pesado, né? Eu até estava bem mais emotivo, bem mais emocionado em relação a isso tudo aí. E houve dias de fazer uma coisa mais leve. A gente está numa situação bastante complicada no país, não só, né, da pandemia, mas uma situação política complicada no país. E está tudo influenciando, está tudo complicando. E se a gente para um pouquinho mais e presta atenção, com certeza a gente vai se emocionar mais, vai publicar mais, vai escrever mais. Então, o Diário de Confinamento é mais um desabafo, mas não deixa de ser um registro histórico das coisas que estão acontecendo no país nessa época. Inclusive, esse diário de confinamento ele é um exercício para a saúde mental, né, Arthur? Sim, sim. Mas a gente vai ocupando espaço do tempo com outras coisas, né? Uma coisa que surgiu agora nesse período todo aí foi um e-book que eu publiquei na Amazon, Poesia na Pandemia. Ótimo você dizer isso. Pois é. Esse e-book eu consegui fazer. Eu juntei 27 poetas que me enviaram seus textos e no final eu tinha 61 poesias. E a gente publicou um e-book na plataforma da Amazon.com.br em 10 dias. Desde o dia que eu lancei o edital até o dia do lançamento do e-book, por exatamente 10 dias. Eu abri o edital durante 7 dias só, recebi todos os poemas, tudo que tinha que me enviaram, inclusive mini biografia, fiz uma revisão
nos 3 dias que eu tinha de prazo e publiquei o e-book na Amazon em 10 dias. Foi uma coisa interessante pra caramba, foi muito bom, foi muito gratificante fazer. E agora nós vamos lançar esse e-book, transformar esse e-book num livro físico. Ele já está na gráfica, deve ficar pronto agora para julho, no máximo início de agosto a gente vai publicar o Poesia na Pandemia, que é uma coletânea de poetas que não, nós temos poetas de Juiz de Fora, do Rio, São Paulo, acho que tem um do Paraná. Então, ficou um negócio muito bonito. Tem também Belo Horizonte, a nossa confreira Vanessa, né? Sim. A gente tem bastante gente, né? Que eu tenho um convívio com autores do Brasil inteiro, né? Eu tenho uma convivência muito maior com os autores de São Paulo. Até é interessante que assim, o meu convívio é em ordem de volume, é maior em São Paulo, depois no Rio e quase nenhum em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem poucos amigos na área da literatura, mas quando eu lanço um edital, quando eu lanço qualquer coisa, na própria Leia, por exemplo, eu lancei já 5 concursos, né? Desses 5 concursos, 3 viraram livro já. O próximo vai virar o livro, agora o Proibido, que eu vou falar dele daqui a pouco. Então, assim, quando eu lanço um edital desses concursos, eu recebo textos, eu recebo comunicados do Brasil inteiro. Tá muito bom, muito legal isso. É muito importante. Inclusive, você tem colaborado muito com o nosso concurso literário, né? O concurso literário internacional da academia, com essa sua entrada no campo literário, com os amigos escritores, né? Você tem colaborado bastante também com Eu estou isso. divulgando muito o concurso internacional da CLCL. Então, inclusive, assim, o pessoal da Leia, a maior parte do grupo vai entrar no concurso. Já está todo mundo se preparando, tá todo mundo já teve, inclusive, amigos do Rio e de São Paulo que já postaram no Correio os seus textos para o concurso. Então, eu acho que vai ter gente de bastante bem longe. Que ótimo. Arthur, você começou a dizer aí do projeto Proibido. Pode dizer para nós como que ele está ocorrendo? O Proibido foi uma coisa interessante na Leia, porque na Leia, nós fizemos alguns concursos que viraram livros, né? Concursos para publicação de coletâneas. O primeiro foi uma brincadeira, primeira ambulância que passa enquanto nós estamos conversando, né? Mas o primeiro foi o Halloween, tá? Que a gente criou em 2018, uma brincadeira de fazer, vamos fazer uma festa de terror, vamos fazer uma antologia de contos de terror. Lançamos o edital do Halloween e lançamos o livro no início de 2019. Depois disso, nós fizemos um outro concurso para contos infantis. Depois dos contos infantis, nós tivemos um de poesias. Depois do de poesias, nós lançamos um concurso de contos folclóricos. Esse da Poesia na Pandemia é um concurso mais meu, mas a Lei apoiou. Agora, na sexta-feira, nós estamos lançando mais uma coletânea, que é da Michele Vale, que é uma outra grande escritora aqui do nosso grupo, com o apoio da Leia. E o Proibido surgiu na nossa penúltima reunião presencial, e a gente teve uma ideia, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer um novo concurso, uma nova antologia. E surgiu a ideia de fazer uma antologia de contos eróticos. Então, por que não, né? Que nome vamos dar para uma antologia de contos eróticos, se não Proibido? Então, a capa nasceu antes do edital. A capa vai ser toda preta, com uma tarja vermelha escrito Proibido, Contos Eróticos. Esse edital ficou aberto durante um mês. Nós recebemos muitos contos do Brasil inteiro e já estamos, né, com a seleção pronta. Selecionamos 21 contos muito bonitos, muito, muito românticos, de um erotismo muito legal. Claro que a gente recebeu também contos pornográficos, que a gente não teve condições nem de mostrar para as pessoas da Liga que leriam, né, porque realmente estava fugindo da parte erótica, virou pornografia.
Mas também teve, assim, alguns contos que não puderam entrar porque não estava dentro das normas de tamanho ou tinha um português mal escrito. Mas, enfim, sexta-feira agora eu vou lançar o resultado da seleção dessa antologia, né, ou coletânea, né, que a gente fica na dúvida aqui, sempre brigando por se é antologia, se é coletânea, e os dois nomes são passíveis de ser usados. Então, a antologia Proibido Contos Eróticos será liberado o resultado agora da seleção no dia 12, sexta-feira, Dia dos Namorados, nada melhor, né, do que lançar um resultado de uma antologia desse quilate, e provavelmente a gente vai lançar só em livro físico por volta de julho, agosto também. É mais um projeto de sucesso da Leia, né? Ô, Arthur, você tem publicado, você publicou 18 livros, né? 10 em e-book, 8 físico. Né? E esses livros que você publica... Eu publiquei 8 livros físicos. 8 livros físicos e 10 em e-book, 18 livros no todo. E qual é a linha de narrativa que você gosta mais de trabalhar? Então, eu comecei publicando um livro de poesias, por ser mais difícil, né, de ter uma aceitação melhor, a poesia mais difícil no país. Depois eu publiquei um livro de crônicas, o de poesias e de crônicas esgotados. Depois eu publiquei É Difícil Morrer, que é um drama psicológico bem grande. Depois eu publiquei Lembranças do Oriente. Lembranças do Oriente é uma fantasia bem leve. Foi o primeiro livro que eu escrevi, o primeiro romance que eu escrevi. Eu escrevi aos 12 anos de idade. Só publiquei, né, bastante tempo depois. Mas depois eu publiquei um outro drama psicológico importante, que foi A Festa Derradeira. E eu comecei a partir, então, agora para a fantasia, mais o terror, mais a parte de vampiros. Eu publiquei A Mansão do Rio Vermelho 1, 2 anos depois A Mansão do Rio Vermelho 2. Agora eu estou com A Mansão do Rio Vermelho 3, que é a conclusão, né, o final da trilogia, que eu não consegui ainda a editora para publicá-lo, mas ele está pronto. Mas é uma linha mais de terror, de vampiro, que eu gosto muito. Eu misturo bastante vampiro com bruxa, com alguma coisa de mágica, né? No terceiro livro da Mansão do Rio Vermelho tem, inclusive, a presença de lobisomens, tem zumbi, tem uma coisa bem diferente, porque a gente tem um nicho desse de terror bem grande entre os escritores, e é uma literatura bastante aceitável, bastante procurada, né? Inclusive, ano passado, eu participei de uma feira literária em São Paulo, que foi a Horror Expo, que foi um negócio fantástico. Eu passei 3 dias na feira, caracterizado de vampiro, com lente vermelha, e nessa linha toda do terror aí eu tenho escrito muito. Tenho algumas coisas, inclusive, inéditas para publicar, né, na fantasia, principalmente com vampiros. Muito interessante essa sua linha de narrativa, porque você desperta muito interesse até de novos leitores, né? A curiosidade nas capas que você organiza, a sinopse dos seus livros que a gente vê lá no Amazon, né? Quando a gente abre a Sim. loja do Kindle, já desperta o interesse para a leitura. Eu acho isso muito interessante. E agora, com a facilidade da gente publicar numa plataforma como a Amazon, por exemplo, abriu, né, um caminho para a gente ver. Eu publiquei, por exemplo, na Amazon uma coletânea de crônicas minhas. Eu acho também uma coisa difícil de você publicar um livro físico de um autor pouco conhecido como eu, por exemplo, só de crônicas. Então, a Amazon te permite isso. Eu publiquei um livro de poesias novo na Amazon com 120 poemas. Publiquei esse livro de crônicas e publiquei mais alguns romances na Amazon. Eu publiquei, por exemplo, o primeiro que eu publiquei lá foi um romance que chama Oi, tudo bem? Né? Que é uma trilogia, né? Um romance envolvendo um triângulo amoroso, aliás, que é interessante, inclusive, que
Tem uma coisa legal, vale a pena, inclusive, conhecer a história da Beatriz, que é uma pessoa... O livro é narrado na primeira pessoa, ela narra o livro, a Beatriz. Então, o livro é escrito por uma mulher contando a história. Depois eu publiquei também O Filho de Berta, que é uma história de um casal gay que acaba se envolvendo com uma amiga, né? E a amiga se engravida e diz a eles que o filho é deles, né? E a vida do casal vira um inferno, e é uma comédia, um negócio também que é interessante. Então eu acho que essa coisa de publicar um e-book te dá uma oportunidade de você mostrar seu trabalho, fora o que a gente consegue fazer também com coletâneas e antologias em e-book na Amazon. Promove os escritores e também os leitores, né? Porque existe um público na Amazon de interessados e pessoas que usam o Kindle, né, para poder ter acesso aos livros. Esse público tem crescido bastante, né? A gente vê várias discussões a esse respeito. E até no ano passado, na Flip, né, teve uma mesa, uma organização específica para Kindle, né? Que a Amazon organizou, que os autores que já publicaram no Kindle, que usaram os programas da Amazon para poder publicar o livro, foram lá para poder falar sobre sua obra física, a obra virtual, né? Então, existe que o mercado está com essa abertura, né, para os e-books. Tanto é que a Academia já publicou 2 livros em formato e-book, né, que estão disponíveis lá no site da entidade. Então, é muito interessante esse interesse e também essa disposição do escritor produzir para o virtual, né? Eu acho que existe sempre essa dúvida, né, de será que o e-book, o livro virtual vai suplantar, vai suprimir, vai acabar com o livro de físico. E acho que nunca, não vai conseguir, porque livro físico está aqui, ó, um monte de livro aqui que a gente leu a vida inteira, que continua lendo, e a gente vai sempre querer ler um livro físico. Então eu acho que o livro físico não vai acabar. Mas o livro virtual, o e-book, ele te dá uma facilidade maior, assim, vamos dizer, de você ler, carregar uma biblioteca no seu bolso, por exemplo, né? E você pode ler na fila do banco, você pode ler no ônibus que você está viajando. Então, eu acho que aumenta o interesse pela leitura de todo mundo, e, ao mesmo tempo, você tem uma facilidade, vamos dizer assim, para carregar o seu livro com você, né? A gente tem livros aqui, na minha estante, por exemplo, tem livros de 1000 páginas. Você só vai ler aquilo em cima de uma mesa, não tem jeito de você ficar segurando, não, né? Então, esse livro dentro do Kindle, ele não vai pesar mais nada do que o Kindle. Então, acho que tem a facilidade de se ler num livro eletrônico, mas não vai acabar o livro físico nunca. Claro, claro. Bom, Arthur, nós já estamos encaminhando para o fim desse encontro. É muito interessante, muito importante para a nossa academia. Queria que você falasse mais alguma questão que nós não abordamos aqui. Fica aqui disponível para você agora. Tá, eu acho que assim, eu tenho muito a agradecer, né, a você pela abertura que tem me dado também para poder contribuir com a CLCL. O que você precisar, eu estou disponível, né? E eu estou tentando fazer mais e mais, cada vez mais coisas para divulgar a nossa literatura nacional, né? Tanto que, assim, eu tenho um canal no YouTube também, que, de repente, eu só coloco literatura, tenho feito, inclusive, umas resenhas das minhas lives de poesia no Brasil, eu tenho feito pequenas mostragens de gramática, como construir um conto, como construir um personagem, tem tudo lá no YouTube. Então, a minha posição é sempre contribuir, é sempre ajudar a gente desenvolver sempre a literatura nacional. E o papel da Leia em Juiz de Fora é justamente esse, né? A gente congregar, a gente divulgar, a gente crescer, todo mundo junto. A gente tem que ter essa ideia de que nós, escritores, nós que trabalhamos com literatura, estamos juntos, sempre. Isso mesmo, Arthur. Muito obrigado por você achar um tempinho aí na sua agenda para receber a CLCL aí na sua casa, em Juiz de Fora. Foi um encontro muito prazeroso para nós, viu? Poder
estar aqui conversando contigo. Eu conheço, né, a sua obra, conheço a sua boa vontade com a literatura brasileira, e ainda mais com os novos autores, né, aqueles que ainda não conseguiram encontrar uma editora. Você dá muito apoio para esses talentos emergentes, né? Isso é fantástico e louvável. Então, fica aqui minha gratidão, meu apreço por você, pelo trabalho que você executa em Juiz de Fora, e toda a literatura mineira contemporânea, né? Deve ter, e com certeza tem, muita gratidão por tudo que você faz. Você sempre localiza no tempo um espaço de promover escritores nacionais, né? Então, você tem diversos... Dia dos Namorados, você colocou aí uma coletânea de contos eróticos para poder comemorar essa data. E em outras festas, Dia das Mães, você coloca lá um livro e dá sugestões de presentes de escritores locais, escritores nacionais, para poder promover isso. Isso é fantástico, porque, via de regra, o leitor, o escritor, ele quer ser lido, né? Uma das campanhas que a gente faz na Leia, né, uma campanha que eu comecei desde o ano passado, desde a Bienal do ano passado, eu comecei a campanha na Leia, que é o Abrace um Autor Nacional. Né? Procure conhecer, procure divulgar o autor nacional. Então, ok. Arthur, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi um encontro fantástico. Com certeza vai ficar para a história, né, da nossa academia. Nós estamos fazendo um registro muito importante, que é a sua presença, né, virtualmente, é claro, né, nesse projeto que é o ACL em Casa. Arthur, muito obrigado. Muito bom mesmo. Isso é um bom projeto. Obrigado. Viu? Obrigado. Estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado. Então, para estimados web espectadores do ACL em Casa, nós recebemos hoje o acadêmico Arthur Laiso, membro correspondente da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette e membro da Academia Juiz Forana de Letras. É o presidente da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, né? E também fundador dessa liga. É médico e professor da Escola de Medicina Juiz de Fora. Esse foi o nosso convidado da sessão de hoje. Acompanhe nossas redes sociais para o nosso próximo encontro na semana que segue. Um abraço a todos, até lá.